Exercício 29.5. Uma espira circular com raio de 12 centímetros e orientada no plano horizontal XY está localizada em uma região de campo magnético uniforme. Um campo de 1,5 Tesla está orientado no sentido positivo de OZ, que é de baixo para cima. Se a espira for retirada da região do campo em um intervalo de tempo de 2 milissegundos, determine a força eletromotriz média que será induzida na espira durante o processo de remoção. Muito bem, pessoal. O exercício 29.5, então, é um exercício que envolve a lei de Faraday, né? Mas de uma forma um pouquinho diferente no começo, porque ele dá uma situação na qual você tem uma espira, tá certo? Um campo magnético aqui constante, vejam que é 1,5 Tesla, né? E, por alguma razão, eu vou pegar essa espira e puxá-la, tá certo? E o tempo que eu levo para tirar dessa região aqui é de 2 milissegundos. Como vocês podem reparar, né? Imaginando essa situação no qual eu posso puxar a espira, o fluxo que passa aqui dentro da espira, então, será variável. E, com isso, vai gerar uma força eletromotriz e também, por consequência, uma corrente será induzida aqui na espira, segundo a lei de Faraday. Correto? Só que ele pede qual é a força eletromotriz média, né? E qual a razão que ele faz isso? Porque, como eu não tenho a forma com que eu tiro a espira, apenas um intervalo de tempo, tá certo? Eu não tenho como fazer aquela derivada de uma forma exata. Então, nós vamos fazer uma aproximação aqui, que é a sugestão do exercício, certo? Então, vamos lá. Vamos relembrar aqui a lei de Faraday, certo? Então, o que diz a lei de Faraday, né? Que a força eletromotriz induzida na espira, certo? É menos a taxa de variação do fluxo magnético em relação ao tempo. Vou pôr aqui o índice B, indicando que é fluxo do campo magnético, né? Tá bem? No entanto, vocês notem, né? Uma vez que o campo é constante, em tese, essa derivada daria zero. Mas, como eu disse, ela será puxada, né, para fora dessa região. Tá bem? Então, nós vamos fazer uma aproximação, tá certo? Então, a força eletromotriz média, tá certo? Se nós lembrarmos do nosso curso de cálculo 1, certo? Nós podemos transformar isso aqui, né? Fazer uma média sobre isso, que vai ser o seguinte. Então, a força eletromotriz, vou colocar um sinal de aproximado, perfeito? Então, vai ser aproximadamente menos o ΔΦ sobre ΔT, correto? Então, só para vocês lembrarem, no curso de cálculo 1, essa aproximação aqui, nós estamos aproximando a derivada do ponto pela média, tá certo? Então, isso está de acordo com um daqueles teoremas estudados no primeiro ano, que é o teorema do valor médio, tá certo? É exatamente isso, ok? Bem, e aqui nós temos aí uma forma factível, né, de resolver esse problema. Observem que o fluxo inicial aqui, certo? Nós temos, né? E o fluxo final, então, seria zero, porque eu vou tirar a espira dessa região, tá certo? Ok? Então, vamos resolver essa expressãozinha do seguinte jeito. Menos, né, fluxo final, menos fluxo inicial, o delta, certo? Sobre tempo final menos tempo inicial. Né? Considerando, então, que o fluxo final é igual a zero, quer dizer, ou seja, a espira fora da região, né? Tá certo? O fluxo inicial é simplesmente o valor do campo vezes a área da espira, correto? Bom, e o tempo final aqui, vamos colocar os 2 milissegundos, né, que é 10 a menos 3 segundos, e o tempo inicial, correspondente aqui, tá certo? É zero. Perfeito? De tal forma que o ΔT é exatamente o valor que sugere o exercício. Bem, com isso, gente, basta vocês substituírem os valores, correto? Nós ficaríamos com 0 menos, né, B vezes A, né, dividido, né, já considerando T igual a zero aqui, né, pelo tempo final.
tá certo? Ou seja, mais, né, D vezes A dividido por TF. Numericamente, né, o campo, como vocês podem ver, vale 1,5 Tesla vezes a área, né? Então a área é a área de uma espira circular, nesse caso, uma vez que ele deu raio, nós teríamos π vezes 0,12 ao quadrado. Observe, tome um pouquinho de cuidado, né? Sempre, né, observando as unidades, né? Então vamos colocar aqui no sistema internacional, perfeito? Dividido então por 2 milissegundos, ou seja, 2 vezes 10 a menos 3 segundos, correto? Então fazendo essa conta, né, uma continha simples também, o resultado é de 34, deixa eu só dar uma olhadinha, conferir, 34 volts, né? Força eletromotriz, quer dizer, a tensão gerada nessa espira de 34 volts. Veja que não é desprezível, hein, gente? 34 volts, né, é a ordem de grandeza, né, do equipamento que nós utilizamos assim corriqueiramente lá no nosso laboratório, né? Vejam que, né, aquelas fontes que nós utilizamos lá é na ordem de 30 volts. Vejam que não é nada desprezível o que foi feito aqui. Tá bem, pessoal? Então vejam, é um problema, é um bom problema, né? Inclusive porque ele dá oportunidade para a gente relembrar aqui alguns conceitos de cálculo 1, tá certo? E dá margem também para que a gente possa entender aqui, tá certo, o significado de cada um desses termos que aparecem na lei de Faraday, tá bem? O sinalzinho negativo a gente vai discutir em seguida nos exercícios que vão aparecendo aí, ok? Então, esse daqui fechou. Exercício 29.6. Uma bobina com raio de 4 centímetros, com 500 espiras, é colocada em um campo magnético uniforme que varia com o tempo de acordo com a relação B é igual a 1,2 vezes 10 a menos 2t mais 3 vezes 10 a menos 5t à quarta, medido em Tesla. A bobina está conectada a um resistor de 600 ohms e seu plano é perpendicular ao campo magnético. A resistência da bobina pode ser desprezada. Item A. Calcule o módulo da força eletromotriz induzida na bobina em função do tempo. Item B. Qual é o módulo da corrente que passa no resistor para o tempo de 5 segundos? Bem, esse exercício que nós vamos fazer agora é muito parecido com o exercício anterior, só que agora nós vamos ter a oportunidade de usar a lei de Faraday direto, né? Porque nós temos aqui um campo onde nós conhecemos a forma funcional dele, ou seja, a função que descreve o campo magnético, sabe? E o que diz, então? Nós temos aí uma bobina, tá certo? Composta de 500 espiras, uma bobina circular, cujo raio é de 4 centímetros. Tá? E ele pede qual é a força eletromotriz induzida na nossa bobina quando o campo magnético é dado por essa expressão. Tá? Muito bem, então, um exercício bem tranquilo, né? Pela lei de Faraday, eu tenho que a força eletromotriz é a taxa de variação do fluxo magnético em relação ao tempo, certo? Muito bem. Aqui não basta que a gente possa calcular esse campo, né? Certo? Como esse campo não depende da posição, a integral dele é direta, tá? Então nós temos aqui que o fluxo, eu vou escrever aqui explicitamente, né? O fluxo magnético, no nosso caso, vai ser o número de espiras vezes o campo, que depende do tempo, vou colocar aqui o índice T, correto? Vezes a área da espira. Perfeito? Basta isso, né, gente? Então, substituindo, né, vou continuar aqui, a força eletromotriz vai ser menos, vamos ver, vou tirar os fatores constantes aqui, NA, tá certo? E a taxa de variação do campo em relação ao tempo. Perfeito? Então, agora a gente basta fazer essa derivada, né? E substituir os valores. Então, vamos fazer isso daí de uma única vez. Então, vai ficar menos, o número de espiras aqui, 500, né? Tá certo? A área é π vezes o raio,
certo? Que é 4 vezes 10 a menos 2 ao quadrado, certo? E a derivada. Então, a derivada, como vocês podem ver ali, certo? Vai dar 1,20 vezes 10 a menos 2, certo? Mais 12, né? 12 vezes 10 a menos 5, t ao cubo. Legal? Muito bem. Gente, é só uma continha, né? Tá certo? 500 vezes π, etc., que é o quadrado. Né? Então, fazendo essa conta, a resposta que eu vou colocar aqui foi colocado o número 1,2 em evidência, tá certo? Vai ficar o número 1 aqui também. Eu já vou colocar então o resultado, certo? Então, a força eletromotriz, deixa eu pegar aqui o resultado numérico, é 3,01 vezes 10 a menos 2, que multiplica o seguinte número, 1, certo? Mais 1 vezes 10 a menos 4, desculpem, 10 a menos 2, t ao cubo. Perfeito. Essa daqui é a função, tá certo? No Sistema Internacional de Unidades, em volts. Ok? Então tá aqui. Essa é a função, né? Que a gente pode até fazer o gráfico disso, né? Vejam que é o gráfico t ao cubo. Legal? Então ela vai subindo, né? A força eletromotriz vai subindo, também em função que o campo também vai aumentando no decorrer do tempo. Tá legal, gente? Bem, e o item B do exercício, né? Ele pede que, para que a gente determine qual é a corrente induzida ali na espinha, tá certo? Levando em consideração, corrente induzida no circuito, levando em consideração que o resistor, tá certo? É de 600 ohms. Perfeito? Então, também não há problema nenhum, basta a gente utilizar-se da lei de Ohm, tá certo? Então, o que diz a lei de Ohm? Que a diferença de potencial é proporcional, ou seja, R, né, à corrente. Nesse caso, como a diferença de potencial é a força eletromotriz, né, ela foi induzida, essa daqui, consequentemente, é uma corrente induzida. Certo? Então, eu vou até colocar aqui o índice IND, indicando que é uma corrente induzida. Então, a nossa corrente é simplesmente, certo? Epsilon, quer dizer, a força eletromotriz, dividido por R. Certo? Aqui eu tenho o valor da resistência de 600 ohms. Muito bem? Bom, isso aqui para qualquer tempo, né, gente? Então, a corrente também é uma função do tempo. Em particular, ele fala assim, no instante em que t for igual a 5 segundos, quanto vale a corrente? Então, nós temos aqui que a corrente induzida, né, para t igual a 5 segundos, substituímos 5 aqui, certo? Vocês vão achar o valor de Epsilon dividido por E, e esse valor vai dar 1,13 vezes 10 a menos 4. 1,13 vezes 10 a menos 4 amperes. Legal? Então, é um exercício, né, assim, apenas para que a gente possa aplicar esses conceitos iniciais, legal? E também ter uma certa avaliação, né, da corrente, tá certo? Do valor da corrente, dos valores, enfim, que estão sendo colocados aqui nos probleminhas. Tá bom, gente? Então, tá fechado o exercício. Força eletromotriz gerada pelo movimento. Considere o problema da figura abaixo, onde uma barra de comprimento 20 centímetros está se movendo com velocidade de 10 metros por segundo em uma região onde há um campo magnético constante de 0,8 Tesla, com o sentido entrando na página. O circuito, cuja resistência interna é desprezível, está ligado a um resistor de 2 ohms. Calcule. Item A, a força eletromotriz induzida no circuito. Item B, a corrente induzida no circuito, magnitude e direção. Item C, a força que um agente externo precisa fazer para que a barra se mova com velocidade constante. Assuma
que o atrito seja desprezível. Item D, a potência dissipada na forma de calor pelo resistor. Esse exercício que nós vamos fazer agora é realmente um exercício bastante importante, para que a gente possa entender de uma forma bastante clara, tá certo? O conceito de força eletromotriz induzida, de corrente induzida, ou seja, tá certo? O papel realizado pela lei de Faraday. Então, o problema consta do seguinte, imaginem que vocês tenham aqui dois trilhos paralelos, tá certo? Distância entre eles é L, e por cima deles tem uma barra, tá certo? Que desloca-se com uma velocidade constante V. Perfeito? Existe uma resistência, essa resistência ela simboliza uma resistência interna, e nesse problema em particular está sendo desprezado o atrito, tá certo? Desta barra, com os trilhos. Bem, esse aparato está numa região onde existe um campo magnético B, certo? Que está penetrando no papel. Vou colocar aqui. Esse campo magnético é constante, pessoal, e ele vale 0,80 Tesla, por exemplo. Aqui tem os valores numéricos, para depois a gente possa fazer a continha, o resultado final. Embora eu insisto para vocês, isso aqui é irrelevante para o seu exercício. O importante é a gente entender como é que as coisas ocorrem. O fato de ter valor numérico ou não ter, isso faz a menor diferença, tá bom? Para o entendimento, tá bom? Bem, enfim, esse daqui é o mecanismo, tá certo? Então, esse mecanismo ele pode aparecer de diferentes formas. Nesse caso aqui, você tem uma barra correndo paralelamente ao trilho. Você poderia ter uma região dessa daqui, tá certo? E ter um pino aqui e essa barra ficar girando, tá certo? O importante é que apareça aqui a figura da variação do fluxo. Isso aqui é realmente relevante. Perfeito? Então vamos lá. O item A do exercício pede que a gente calcule a força eletromotriz induzida. Então o que nós vamos fazer? Usar a lei de Faraday. Aplicar aí, certo? A lei de Faraday. Perfeito? Como nós sabemos, então a lei de Faraday diz assim: a força eletromotriz induzida é igual, certo? A taxa de variação do fluxo magnético. Lembrem-se bem, pessoal, vocês devem lembrar que a grandeza relevante de todo esse contexto teórico aqui que a gente está discutindo é o fluxo magnético, é a variação dele em relação ao tempo. Perfeito? Muito bem. Então, para que a gente possa calcular a força eletromotriz, então o primeiro passo é determinar o fluxo magnético, tá certo? Então vamos lá. Fluxo. Bom, gostaria de relembrar para vocês, que o fluxo é uma grandeza calculada a partir de uma integral dupla sobre uma determinada área, tá certo? De B, N, D. Tá bem? Então, observem aqui que o elemento de área que nós estamos usando aqui nessa integral seria elemento de área dessa região. Perfeito? E aí o nosso N, tá certo? Também está na mesma direção. Ok? Então vejam, como o campo é constante, qualquer que seja o elemento de área, que eu escolho aqui, tá certo? O campo é constante, então eu vou ter simplesmente, essa integral vai dar B vezes a área A. Tá certo? No entanto, gente, quem é a área A? Observem aqui. Essa aqui é a área. À medida que essa barra vai se deslocando, essa área vai sendo alterada e, consequentemente, vai tendo alteração do fluxo magnético que passa por ela. Certo? Então, o nosso papel agora é identificar como escrever essa área. Bom, aqui é bastante simples, uma vez que nós estamos aqui num retângulo. Então, lado vezes lado é o valor da área. Certo? Então, inclusive, vou escrever aqui explicitamente, certo? A área, tá certo? É variável,
Assim fica bem claro na solução, né, quando vocês estiverem estudando, tá certo? Que o fluxo não é constante, não porque o campo varia, como era no exercício anterior, né? Mas sim porque a área está variando. Então vamos lá, né? Então a área vai ser o quê? Né? A largura L vezes x, só que x é uma função de t, certo? Então rigorosamente falando, eu tenho L e o x é x0 mais v vezes t, certo? Mas como é que você sabe disso? Porque o enunciado diz que o deslocamento dessa barra se faz com velocidade constante. E aquela, né, é a equação horária, tá certo? De um movimento retilíneo uniforme. Bem? Então, para vocês, para ficar bem claro, tá certo? Esse aqui é o movimento da barra. Olha, movimento da barra. Perfeito? E é um movimento retilíneo uniforme, né? Tá certo? A velocidade é constante. Pronto, então temos aí. Ok? Então, qual é agora a força eletromotriz? Bom, antes disso, deixa eu aqui concluir então, fazer uma passagenzinha a mais, né? O nosso fluxo então seria assim, B vezes L, x0 mais V vezes T. Pronto. Né? Com isso eu tenho o fluxo. Agora a gente calcula a força eletromotriz. Então a força eletromotriz vai ser a seguinte. Vai ser menos B vezes L vezes a derivada do fluxo. Né? A derivada do fluxo, nesse caso aqui, é a derivada dessa expressão, vai dar simplesmente a velocidade V. Perfeito? Olha aí, moçada. Muito simples, tá certo? Esse é o resultado, né, desse probleminha. E aí, claro, a gente coloca aqui os valores numéricos, né? Tá certo? Então, numericamente, a força eletromotriz vai ser o 0,80, né, do valor do campo, vezes 0,20, vezes 10 metros por segundo ao quadrado, certo? Então a força eletromotriz, deixa eu pegar aqui o valor, né? É menos 1,6 volts. 1,6 volts. Essa aqui é a força eletromotriz gerada, então, pelo movimento daquela barra, certo? Essa é a primeira parte do problema. A segunda parte do problema, ele pede o seguinte, né? Qual é a corrente induzida aqui nessa barra, certo? Então, como está sendo induzida uma força eletromotriz na barra, automaticamente, né, aquela barrinha lá é um condutor, então ela automaticamente vai ter o movimento de cargas, né, devido à existência dessa diferença de potencial, correto? Então, nós vamos ver ali a corrente induzida, né? Primeiro, eu vou calcular para vocês o valor da corrente, certo? Que é bastante simples, né? Como nós já tínhamos feito no outro exercício, basta usar aqui a lei de Ohm. Então, a força eletromotriz, né? Essa diferença de tensão, é a resistência vezes a corrente induzida, né? Por consequência, então, a corrente induzida é a força eletromotriz sobre a resistência, né? Então, a resistência aqui de 2 ohms, perfeito? Então, menos 1,6, aqui utiliza-se o valor módulo, né? Tá? Dividido por 2, eu tenho a corrente induzida de 0,8 amperes. Tá bem? Então, essa é a solução. Agora, qual é o sentido? Para que a gente possa analisar o sentido da corrente, nós temos que lançar a mão da lei de Lenz, certo? Então a lei de Lenz diz que essa corrente vai gerar, tá certo, um fluxo magnético, né, que se opõe à variação desse fluxo aqui, perfeito? Então, como esse fluxo, observe, né, se eu arrasto essa barra para a nossa direita, esse fluxo está aumentando para dentro do papel. Perfeito, moçada? Então a corrente tem que ser de tal ordem
que ela se opõe a esse fluxo. Portanto, a corrente só pode estar de baixo para cima aqui, olha. Porque se a corrente estiver de baixo para cima, o fluxo gerado por ela vai se opor a essa variação aqui. Então, a nossa corrente induzida tem esse sentido aqui. Tá legal? Tá? Então, essa daqui é a nossa corrente induzida. Legal? Bom, para a gente fazer o exercício completinho aqui, eu vou desenhar a barrinha aqui, né? Fazer apenas uma pequena simbologia aqui, tá certo? E vou colocar aqui a corrente induzida, então, para cima. Legal, moçada? Veja que quando a corrente induzida está para cima, tá certo? Eu gero um fluxo magnético para fora, opondo-se à variação que está acontecendo lá. Certo? Nosso exercício. Né? Então é a lei de Lenz, né? Isso aqui é a lei de Lenz. A lei de Lenz é que permite que a gente faça isso. Tudo bem? Bom, e aí ele diz assim, ó, qual deve ser, tá certo, a força que um agente externo deve realizar ali, tá certo, para que aquela barra não acelere. Bom, mas você fica pensando assim, mas por que aquela barra aceleraria, né? Qual é a razão para esse item C no exercício? Gente, é uma coisa muito interessante, porque observe, se aparece uma corrente aqui, tá certo? Eu vou olhar aqui nessa figurinha que fica mais claro. Se aparece uma corrente, essa corrente induzida, vocês devem lembrar, né? Eu tenho certeza que vocês lembram, tá certo? De que esta corrente vai interagir com o campo magnético já existente nessa região. Correto? Então, o fato dessa corrente interagir com o campo vai gerar uma força magnética. Aonde? Na barra. Tá certo? E a força, vocês sabem, tá certo? Pela segunda lei de Newton, está associado à aceleração. Portanto, essa velocidade seria alterada, tá certo? Pela ação da força magnética. Então, como é que nós podemos fazer aqui, né? Usando a regrinha da mão direita, tá certo? Depois eu escrevo lá direitinho, mas observem aqui, usando a regra da mão direita, eu tenho aqui a corrente, o campo, a força magnética estaria atuando para a nossa esquerda aqui, correto? Então, eu vou apagar esse pedaço aqui e você teria a força magnética para cá. Força magnética. Então, de novo, né? Tá certo? Corrente, legal? Campo está entrando, a força magnética apontaria. Isso faria com que essa barra aqui, tá certo? Tivesse uma velocidade não constante, né? Pela ação da força magnética. Observe que a força magnética se opondo à velocidade. Essa é, tá certo? A essência da perguntinha no item C aí do exercício. Tá bom? Então vamos lá. Bem? Vamos escrever isso com calma. Olha, a corrente induzida, certo? Interage, né, com o campo B, gerando, né, tá certo? Gerando uma força magnética. Tá legal? Força magnética essa, tá? Que é dada por I, né? Nesse caso induzido, né, gente? L, né? Vetor B. Perfeito? Cujo módulo, então, vai ser IL vezes B. Bacana? Então, como eu conheço a corrente, né? 0,8, 0,20, o campo também é 0,8. Eu vou, se vocês permitem, vou pegar a colinha aqui, né? Então vai dar uma força de 0,13. Tá bem? Substituindo aqui, a força dá de 0,13 newtons. Tá? Pessoal, esse é o módulo daquela força. O agente externo tem que fazer o quê? Aplicar uma força que se opõe a essa.
Tá certo? Então, como vocês podem observar o desenho, a força magnética sobre esse condutor está para a nossa esquerda, sentido menos I, por exemplo, e o agente externo, então, tem que aplicar uma força de intensidade 0,13 newtons para a nossa direita, tá certo? Então, a força do agente é para a nossa direita. Tá legal? Então, vetorialmente, nós teríamos F igual a 0,13 I. Essa seria a resposta do exercício. Perfeito? E, finalmente, como último item, né, apenas para completar isso daí, é a potência dissipada no resistor. Pessoal, potência dissipada, né, é simplesmente, né, R vezes I ao quadrado. Essa a expressãozinha, né? Não há necessidade nem de fazer a conta, vocês mesmos podem fazer, a resistência é dada. Tá? Eu acho que o mais importante aqui é vocês entenderem isso aqui. Ó. Isso aqui realmente, tá certo? Tem bastante teoria, né? Exige atenção e compreensão aqui na hora de fazer o probleminha. Tá legal, gente? Então, olha, estudem com carinho esse exercício muito bom, inclusive porque ele possibilita aí a gente depois verificar a questão da conservação da energia. Tá bom? Então é isso aí.